Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui, sabe para quê? Para estudarmos um texto chamado O Desafio da Imitação. É um texto escrito pelo irmão Anax Carneiro para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, porções da palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Ora, eu imagino que vocês já saibam que eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Anax Carneiro. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Então, assim, eu sempre gosto de deixar claro que eu não tenho nenhum estudo. Tudo que eu falo aqui é aquilo que eu pesquisei, é aquilo que eu entendi. É na maior simplicidade, né? Então, você lê a sua porção bíblica aí, faça a sua meditação. E meu objetivo é só complementar aquilo que você também está estudando, tá bom? Bom, eu quero pedir que se você não se inscreveu no canal, que você possa fazê-lo. E que se você achar que deve, compartilhe essa palavra. Porque é a palavra de Deus. Apesar de eu não ter escrito essa palavra, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre tem um objetivo, tá bom? Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos o privilégio de podermos estudar a tua palavra, o privilégio de podermos manuseá-la, de não sermos perseguidos por isso. Que nós possamos ser seus imitadores, que nós possamos imitar aquilo que é bom. E perdoa. Perdoa a gente quando não fazemos isso. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler a terceira carta de João. É uma carta bem curtinha, mas ela traz uma mensagem muito poderosa sobre a gente imitar aquilo que é bom. Então, a carta, ela é uma reflexão sobre o desafio da imitação. Porque o irmão João vai falar assim, não é pra gente imitar o que é mal, mas o que é bom. E lembrar a gente que quem pratica o bem é porque já viu Deus, né? E quem não pratica o que é bom, pode até falar que anda com Deus, mas nunca viu ele. O verdadeiro desafio, então, da imitação, não está em copiar gestos ou palavras, mas em a gente escolher conscientemente a quem a gente está imitando. O irmão João vai lembrar a gente que a vida cristã é um chamado para refletir o caráter de Jesus Cristo. E como a gente reflete o caráter de Jesus? Buscando sempre o bem, né? Porque Jesus nunca fez nada de ruim, nunca fez nada que pudesse ser desaprovado. E esse é o nosso objetivo, é também fazer as coisas de forma que agradem a Deus. E como que a gente vai agradar a Deus? Fazendo o bem. Então, o que significa imitar? É viver em amor e verdade, ser exemplo de generosidade e fidelidade, rejeitar as práticas que afastam a gente de Deus. Moral de história. O desafio da imitação é todo dia, diário. É uma luta, sim. Por quê? Porque a gente tem que seguir o caminho da bondade, inspirar as outras pessoas com as nossas atitudes e mostrar para todo mundo que a gente é filho da luz. É uma missão bastante difícil, mas ela é possível, senão o Senhor não daria essa missão para a gente, tá bom? Então, vamos ler a terceira carta de João. Ela é bem curtinha, tá bom? Do presbítero, no caso João, né? O querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns dos irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros.
Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho e de anunciar a verdade. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em falar isso, pois quando os irmãos chegam aí, eles não os recebem. E, se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até é expulsa da igreja. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e você sabe que o que dizemos é verdade. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Amém? Bom, então o texto chama-se O Desafio da Imitação. O versículo escolhido foi o 11, que diz: Amado, não imite o que é mal, e assim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Bom, o irmão João, nessa carta, ele vai orientar um irmão chamado Gaio. E o primeiro conselho que ele dá para o irmão Gaio é o seguinte: não imite o que é mal. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. O irmão Gaio, ele foi desafiado a copiar os bons exemplos, seguir os bons modelos e a se inspirar em boas referências. E é isso que nós temos que fazer também. Esse conselho serve para todos nós. Devemos diariamente procurar o que é bom e imitar aquilo que realmente é bom. Tudo que a gente faz no final das contas, a imitação de algo ou de alguém, né? Tem até um ditado que fala assim: nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Então nós temos que copiar aquilo que é bom. E ninguém pode fugir dessa verdade. O nosso desafio acaba sendo imitar somente o que é bom. Por essa razão, pensa muito bem antes de fazer uma imitação. O irmão João, desculpem, também assegura que quem pratica o bem procede de Deus. Tem uma procedência santa, procede de Deus. A prática do bem vai evidenciar a nossa procedência e a quem a gente pertence. Então, você tem que entender que fazer o bem não é um meio de a gente ser salvo, né? Como algumas pessoas acreditam que sem a gente fazer caridade não tem salvação. Não é verdade. A palavra é bem clara, diz que a salvação é pela graça. Não é de graça, porque é pelo sangue de Jesus Cristo. Mas é o contrário. Porque a gente recebeu Jesus Cristo, porque a gente recebeu a graça do Pai, é que nós temos que imitar o bem e fazer o que é bom. Então, é isso que revela a nossa condição. O fato de pertencermos a Jesus Cristo. Bom, e por outro lado, nós temos que mostrar a salvação pela prática do bem. E João diz o seguinte: quem pratica o mal jamais viu a Deus. Olha que grave, né? A pessoa olha para você e fala assim: não, para eu ser um cristão que nem esse fulano aí, Deus me defenda. Eu não quero. E a gente não pode viver assim. Nós temos que praticar o bem, porque a maldade não pode fazer parte do nosso estilo de vida. Então, se alguém diz ser cristão, tem que imitar o que é bom, para que as pessoas vejam realmente Jesus em nós e para que elas reconheçam que nós somos filhos da luz. Bem, o nosso manancial termina assim, ó. As imitações do cristão devem sempre ser feitas com cuidado e moderação. É assim que ele guarda o coração. Pense nisso. Amém?
Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos que o desafio de imitação é possível, apesar de ser difícil, para nós é bem fácil abraçar. Lembra que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? Ó, e agora eu vou terminar com a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.